e fui professora durante muitos anos, coordenadora de infantil, fundamental anos iniciais. E hoje eu trabalho fazendo formação de professores, coordenadores, diretores. E essa é a alegria que a gente tem que viver com vocês aqui também. E qual foi a proposta que eu sempre trago nas escolas? Porque aqui nós estamos falando de quem educa, cuida, e eu queria cuidar um pouquinho de vocês, professores, coordenadores, porque geralmente a gente tem a teoria, mas como que a gente passa essa teoria para a prática? E é isso que eu faço o tempo todo, mostrar aquilo que está lá nos livros, que estão nos documentos, mas como que eu trago isso para o chão? Como que eu vou fazer? Então tem 3 palavras que eu falo que são super importantes dentro da educação infantil. A primeira delas é conheça. Conheça, temos que ser especialistas na educação infantil. Eu preciso conhecer aquela criança, que fase que ela está, o que é a fase pré-operatória, o que é a fase sensório-motor. Eu preciso saber, quando eu estou falando de egocentrismo, que é uma fase em que eles estão, tem egocentrismo, tem fases também. Eu preciso saber quais são essas fases. Eu preciso conhecer quais são as fases do desenho, porque se aquela criança está desenhando, eu preciso saber olhar e avaliar, porque como que eu vou produzir que essa criança possa passar para a próxima fase. Então eu tenho que conhecer como que essa criança adquire o sistema alfabético. Então é uma infinidade de coisas que eu preciso saber e que são importantíssimas para que a gente seja especialista na educação infantil. Quando a gente fala de lugares de referência da educação infantil, vocês devem ter, vários lugares, quando a gente fala da Escola da Ponte, quando a gente fala de Sobral, porque ali os especialistas, os professores fizeram algo diferente e que mostra que isso é educação infantil. E a gente precisa disso, precisamos ser especialistas. Quando eu falo assim, mas eu não gosto muito de estudar, porque o tempo de estudo da gente tem aquela barra de, como é que a gente fala? Barra de, quando você passa, de validade. E a gente precisa sempre estar renovando essa validade nossa. E dentro das pesquisas, de tudo que a gente vê, os estudos são feitos, a gente tem que estar sempre colocando essa nossa validade, à frente. A segunda coisa que eu falo, então, a primeira é conheça. A segunda é planejar. Por mais que você tenha tempo de sala, por mais que você tenha tempo de experiência dentro dessa profissão, a gente precisa planejar. Porque o planejamento, gente, ele vai me estruturar, ele vai me dar a oportunidade de pensar em várias coisas que eu posso estar trazendo para dentro da sala, que eu posso estar trazendo para dentro do jardim, do campo, do pátio, para vir para cá, a gente planeja. Se vocês tivessem que ficar agora, vem pensar aqui alguma coisa, vem nos falar de sua prática, você ia planejar para trazer essa prática. O planejamento é a riqueza que a gente tem do nosso trabalho. E a última delas que eu falo, que é surpreender. Nós estamos com a educação infantil, nós precisamos surpreender. Ali não é pré-fundamental, ali é educação infantil. Então vamos surpreender. Então eu vou trazer aqui para vocês, eu sempre trabalho muito com material de fácil acesso, aquele material que a gente chama de sucata, que iria para o lixo, e eu quero mostrar para vocês a riqueza que a gente tem dentro de casa. Porque o baixo a gente já tem na escola, mas esses outros objetos a gente tem na nossa casa que a gente às vezes joga fora. Então olha só que legal. Quais são os 6 direitos de desenvolvimento e aprendizagem da educação infantil? Conhecer, conviver, brincar, coisa linda, participar. E eu digo, Fanny, mas eu tenho que decorar? Sim. Por quê? Porque se eu preciso garantir esses direitos dentro da sala, dentro da escola, eu tenho que saber que direitos são esses. Mas eu preciso entender, além de falar, conhecer-se, conviver, explorar, expressar, participar e brincar, o que cada um significa. E sabe qual que é o mais difícil deles todos? É o participar. Fazer com que essa
seja autora do que ela está fazendo, que ela seja sujeito da ação, que ela seja participativa. Então, e a outra coisa que é muito importante, se a gente tem nos direitos a palavra brincar, nós temos como eixo estruturador da educação infantil brincar e interagir, não é? Então eu vou propor para vocês para a gente brincar. E como que é a brincadeira dentro da escola de educação infantil? E quando eu falo de campos de experiência, que a Maísa falou ontem tão bem, o que é campo de experiência? É tudo que passa pelo meu corpo, pelo meu sentimento, pelo que eu pego, pelo que eu sinto. Isso é aprendizagem. A gente também aprende assim, né? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês de coisas simples, como que nós vamos trazer no campo de experiência o que eu vou propor. Aquilo que você faz, se lá no BNCC diz que a gente vai ter que trabalhar com vários portadores de texto, eu vou pegar aquela história que eu estou cansada de fazer, mas como que eu vou colocar o direito de participar? Então, eu vou mostrar aqui a história, tá? Essa história é o seguinte. Pano vermelho, tá dando para acreditar? Pano vermelho, se eu colocar na minha cabeça, eu viro quem? Chapeuzinho vermelho, muito bem. Mas só que tem que eu quero também fazer as outras personagens. Então nós vamos convidar as crianças para poder fazer essas personagens com a gente. Gente, nós vamos contar, eu vou contar uma história, mas eu queria muito que vocês me ajudassem a fazer a fantasia. Vamos! Então vamos fazer a vovó. Eu vou pegar a rolinha de papel higiênico, vou pedir que cada criança pinte esse rolinho e vou colar e vai virar isso daqui. Olha só. Quem ri eu paro de contar, tá? Quem ri eu paro de contar, tá bom? Já começou, né? Já começou, peraí. Uma coisa simples que é o rolinho de papel higiênico, que a criança está pintando, você depois tem que colar aqui nessa touca normal de banho, bem simples, e virou a peruca da vovó. Tem gente que fala que eu sou a dona Florinda, mas não, é a vovó, tá? O chapeuzinho. Então, a criança pintou, a criança participou, ela fez junto com a professora, com o professor, esse material que depois vai ser uma contação de história. Eu vou pegar, sabe aquela caixa de ovo que é mais curtinha? Eu vou pegar essa caixa de ovo, a criança vai pintar, eu vou colocar o barbante aqui, vou fazer o filhinho, a criança vai colocar o barbante, olha o que eu estou trabalhando com essa criança, né? E depois ela vai amarrar, vou virar uma loba agora, pronto, não é? Já virei o lobo. Então, eu estou mostrando isso para vocês, para mostrar o campo de experiência, como que eu preciso vivenciar, como que eu preciso explorar do meu jeito. Eu exploro com a criança e ela fazendo junto. Essa criança, ela é participativa na sala. A mesma coisa você pode fazer, lembra de uma coisa, você professor, professora, você vai ter o seu material, mas você vai convidar essa criança para fazer também. Vê se dá para ver daqui, são rolinhos de papel higiênico que eu fiz os porquinhos, está vendo? Os 3 porquinhos. Nós vamos entregar para a criança a tinta guache, a buchinha, seja o que for que vocês vão pintar. A criança vai pintar do jeito dela, vai desenhar do jeito dela, e é o porquinho dela. A sua é de um jeito, a deles é de outro jeito. Depois que você fez os 3 porquinhos, isso tudo para contar uma história que você está sempre contando para ela. Nós vamos fazer o lobo. E eu amo esse lobo. Sabe por quê? Porque esse lobo, a minha intenção pedagógica, que eles trabalhem essa parte do rostinho. Então, esse lobo, ele não sopra forte para poder cair a casinha do porquinho, faz isso. Então, olha aqui, eu vou colocar ou sacola aqui, ou papel crepom, vou colocar aqui. A criança
e ela vai ter que soprar. E para soprar muito forte, isso tem que me levantar. Eu vou fazer isso. Então, ela vai brincar e vai fazer o sopro. E para o sopro dela ser um soprão, isso aqui tem que ficar de pé. Então, olha como que eu estou brincando, eu estou o tempo todo utilizando a estrutura da educação infantil, do direito de desenvolvimento da aprendizagem brincando. Muito bem. Se na BNCC nós estamos falando, dos campos de experiência e lá nos nossos objetos de objetivos de aprendizagem, nós precisamos trazer isso para o campo de experiência. Se eu estou falando de portadores de texto, se eu estou falando lá no campo de experiência, né, que é espaço, tempo, quantidade de transformações e relações, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma brincadeira, que é brincar livre, brincar de faz de conta, porque vocês sabem fazer muito bem, não é? Mas eu preciso também eu vou dar aquele jeitinho para essa criança brincar e explorar. Olha o que eu vou fazer. Então eu vou ter meu faz de conta. Se eu quero, dentro desse campo de experiência, de espaço, tempo, das transformações, eu quero trabalhar, agrupar, classificar, comparar, organizar, sequenciar materiais conforme seus critérios. Esse é o meu objetivo pedagógico. Olha o que eu vou fazer. Nós vamos deixar lá na sala, na hora que as crianças chegarem, nós vamos deixar um canto de, o que está escrito aqui? Restaurante. Restaurante, isso. E no meu restaurante eu vou preparar, depois você prepara isso, você faz. E depois as crianças vão brincar, senão não vai precisar dizer nada, elas já vão chegar e vão brincar. Nós vamos fazer, olha o fogão. O fogão, gente, isso aqui é lixa, isso aqui é fita isolante, tá vendo? Botão de tampinha de refrigerante. Olha que coisa fácil da gente fazer, você não gasta nada. Eu vou colocar lá no fogão e nós vamos fazer o que tem no restaurante? Várias comidas, não é? Então, olha o que eu vou proporcionar para essa criança. Eu vou colocar minha frigideira de papelão, olha só, coisa simples de fazer. Vou colocar aqui, e aí, que tal fritar o ovo? Nós vamos pegar aqui, ó, a caixa, sabe o que é o ovo aqui? Isopor. Isopor. Aí a criança vai pegar o ovo, eu vou lá fazer isso, vou quebrar aqui, vou colocar, e olha o que sentiu o ovo. Você pode desenhar, você pode imprimir da internet, você vai fazer toda essa brincadeira. Então, olha só. Então, aqui você vai colocar lá à disposição para as crianças o ovo, a caixa de leite, a panela, e aqui dentro você tem cá. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, gente, é de papelão. Tá vendo? Coisa simples de fazer. E aí, você vai ter aqui, depois se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha, vocês vão ter vários alimentos aqui. Por que vai ter vários alimentos? Eu não falei de comparar, de agrupar, de comparar, classificar, não falei de tudo, organizar. Nós vamos fazer os textos, a receita culinária, eu não preciso para cozinhar. A criança não sabe ler, mas olha como é que elas vão ter aqui a receita. E dentro dessa receita, ela vai ter que colocar nessa panela aqui o que é, Renato? Vai ter que colocar brócolis, cenoura, repolho, cebola, pimenta. Cebola de novo. Uma contação de história. Um cogumelo, não, gente, isso aqui é uma contação de história. Vocês vão Ela acabou com o meu desenho. Eu
devia ter combinado com ela antes, né? Assim que é bom. Aqui eu estou colocando a receita que eles podem fazer, porque vai ter que ser ou nessa panela ou nessa panela. Olha aqui a pseudo-leitura. Olha o que eles faziam. Aqui tem a do bolo, que eu vou precisar, dos ovos que eu vou precisar. Aqui eu tenho um cardápio de sanduíche que era para poder fazer. E aí você vai proporcionar. E tem a da pizza, gente. A pizza eu amo, sabe por quê? E nós vamos entregar a pizza. Aqui está cortado, tá? E ela vai ter que ver qual fatia ela vai ter que montar na pizza, porque os ingredientes estão aqui. Depois passa aqui na mesa para vocês olharem, tá? Então ela vai ver cada fatia, ela vai ter que entregar aquela fatia para você poder comer. O que vocês podem fazer? Ela vai fazer a entrega da pizza para o colega que está lá, tá tudo que a gente faz de conta, né? Vai colocar aqui dentro e aí, olha tudo que está na PCC, nós vamos fazer multiplicar. Ela vai vender e o outro vai comprar. Então nós vamos brincar com isso. Será que você precisa de estar ali para falar o que elas vão fazer? Não, você pode estar me orientando. Você fala, eu quero um pedaço de pizza, eu quero um pedaço de sabor, eu quero cebola, de queijo. Então você tem vários tipos de queijo, você tem um sanduíche para fazer. Olha o sanduíche, gente. Tudo de papelão. Olha aqui. E aí eles vão montar. O que eles estão fazendo? Vivências que eles têm na memória de sanduíches que eles fazem, de restaurante que eles vão com os pais, da pizza que eles comem. E eles estão trazendo dessa memória para fazer um campo de experiência. E com isso nós estamos trabalhando quantas coisas nós estamos trabalhando aqui. Então, quanto tempo que eu tenho? 2 minutos? 20 minutos? Olha, eu achei que era 15 minutos. Então, olha só, gente, eu vou fazer tudo que você tem em casa, nós vamos utilizar. Nós vamos pegar aqui, ó, a cabeça de bolo. Esse aqui vai ser o bolo. E aí você pode trabalhar com as crianças com cola, elas vão enfeitar do jeito que quiser. Vão colocar as velas, vão cantar parabéns para os bonecos. Vai colocar aqui e depois que estiver tudo pronto, eu vou tampar o meu bolo. Porque senão vem mosquito, né, gente? E lembra de uma coisa: as crianças que estiverem no plano de restaurante, eu preciso falar com elas, eu preciso da higiene. Então eu tenho que colocar a minha para não cair cabelo, né? Tudo para dentro. Eu fiz também uma caixinha como se fosse a pia, para elas poderem lavar as mãos. Você vai fazer ilhas, você vai fazer cantinhos, aonde você vai poder colocar o restaurante, a pizzaria, a lanchonete. E quando as crianças chegam, elas estão ali, está ali, elas já vão direto, elas começam a brincar sem você falar. Precisamos garantir na educação infantil a brincadeira, o brincar livre. Esse é o brincar livre. Você pode pegar várias caixas, não dava para fazer tudo aqui, mas várias caixas. Sabe aquela caixa de ovos de 30? Ajunta aquilo e aí depois elas vão fazer construções com aquele material. Você já deixa algum montado e deixa livre que elas vão montar. Veja quantos a nossa pretensão pedagógica, o que eu quero de intenção pedagógica está sendo explorado ali, mas eles estão brincando. Concorda? Quando eu vou falar que eu vou colocar no forno, gente, você vai pegar uma caixa e vai fazer como se fosse um forno na pizza. Então,
para poder colocar, para poder a pizza ficar pronta, não pode só colocar aqui e entregar. Ela tem que ir para o forno. Olha como que a gente está fazendo essa sequência. E o forno é quente, você não pode colocar com madeira. Então a gente já deixa e mostra para elas que eu preciso na minha bandeja para colocar. E depois para tirar. Olha como é que eu preciso dessa coordenação para fazer isso. Não é chique? Não é? Estou vendendo pizza no final, tá, gente? Quem quiser, tá aqui. Dá pra gente comprar tudo? Você pode, gente. Isso aqui eu não tenho. Olha, é um queijo. Ó, aqui. Um queijo. Um pedaço de papel vermelho pode virar um presunto, pode virar o que vocês acharem. Eu vou ter aqui os ovos, né? Cogumelo. O cogumelo não é uma fala, que não é uma fala, cogumelo. Você, olha o tomate, gente. Olha o tomate. Você quer pizza de quê? Margarita. Aí, ó, vou colocar. E você entrega, se você não tem essa possibilidade de tirar da internet ou de desenhar, gente, qualquer desenho que a gente faz, você não tem que ser perita no desenho, a criança vai achar lindo. A criança vai adorar. E ela vai fazer de conta, né? Ela pode pegar papel picado. Então, gente, utiliza desses recursos que a gente tem, desse material todo que a gente tem. E quanto que isso vai fazer dessa infância muito mais rica e muito mais proveitosa. Porque eu preciso fazer com que essa criança tenha ações exploratórias e investigativas. Essa criança precisa lutar e na sua memória ela montar. Então, uma coisa simples, brincar de casinha, de restaurante, de lanchonete, de pizzaria, quantas coisas que eu vou fazer. Se a gente fosse passar aqui por todos os campos de experiência, e eu vou falar dos campos de experiência como traços, sons, cores e formas, quantos carimbos que você pode fazer para essa criança explorar essas formas e essas cores. Sabe aquela bucha velha da pia que você vai jogar fora? Recorta ela toda, já vai juntando essas buchas. Pega papelão, aquele granulado, ondulado, né? Aquele assim. Você coloca uma folha na ponta assim e vai virar um carimbo. E na hora que molhar na tinta, coloca ali e vira carimbo. Você pode colocar também nesse negocinho redondo, você pode colocar graveto, que vai dar outra. Pega um papelão, eu tenho isso tudo. Pega um papelão, enrola bem enroladinho assim, para ficar bem assim, ó. Passa um durex, isso aqui, ó, do papelão, vira uma flor. Então você tem uma infinidade de carimbos que essas crianças vão querer saber qual o formato que vai saber. Com um rolo de papel higiênico você pode fazer coração, você pode fazer triângulo, você pode fazer o círculo, você pode... Quantas coisas que eu tenho? Eu pego o rolo de papel higiênico, plástico bolha, coloco lá dentro, colo, né, para não sair, e virou um pincel grandão para poder elas fazerem marca. Com isso elas podem enfeitar o fogão, podem enfeitar coisa de teatro que vocês vão fazer, podem fazer uma arte bonita, mas tudo isso explorando, participando, brincando, se conhecendo, convivendo, explorando, né? Porque às vezes você pergunta para o professor da educação infantil, fala, o que você trabalha na sua sala? A primeira coisa que eu estudo, coordenação motora. Eu falo, não pode falar coordenação motora. Não pode. Porque infinidade de coisas que a gente tem para poder trazer é muito grande. Eu estou agora, com a felicidade, está saindo agora meu livro, eu tenho alguns livros de literatura, de socioemocional, livro para família, livro para coordenação, e agora eu fiz agora um livro didático para educação infantil. E nesse livro didático eu exploro muito isso. Então eu exploro a cultura maker, eu exploro a educação inclusiva, eu exploro a educação antirracista. Nós precisamos trazer isso muito para dentro da sala de aula. Nós precisamos falar
Nós precisamos trazer outras culturas verdadeiramente para dentro da sala. Então, eu exploro isso muito também nesse material. Como se chama o livro? Hã? Como se chama o livro? O didático? Solaris. Gente, é um robô que vem lá de Solaris, ele vem para cá que ele vai aprender com as crianças, como que as crianças brincam, o que elas sabem. Então, as crianças ensinando para o robô. Bom, gente, o que eu estou querendo dizer com isso aqui também é que se eu faço isso, não faço só as cores e formas. Eu trabalho com todas as coisas da natureza, as folhas caídas, tá, gente? Então, quantas coisas que eu tenho aqui fora, que eu vou investigar, que eu vou sair com essa criança, que a gente vai buscar, e elas vão descobrir com esse material. Nós temos uma riqueza muito grande. E os sons, a gente pode fazer vários textos com sons. Se a gente está trabalhando os portadores de texto, a gente pode fazer vários textos com som. Então, veja bem, eu estou contando uma história, e nessa história eu falo assim, que caiu lá uma manga lá de cima da árvore, caiu no chão. E eu faço o seguinte som. Deu a impressão que está caindo, porque o som comunica, o som fala. Então, na minha cabeça eu já vi caindo aqui. Eu posso falar assim, o coelhinho se assustou e saiu correndo para dentro da mata. Nós precisamos ser colecionadoras de apito. Até a Dinda estava aqui com aquele sapinho, eu já tenho meu sapinho também. Então eu vou chegando nos lugares, nos mercados, e vou procurando onde tem. E você pode fazer, como diz lá na BNCC, fazer ritmos. Nosso corpo, ele é um instrumento musical. Então você pode fazer vários textos com ele, com os barulhos do nosso corpo, sons breves, sons longos, curtos, altos, baixos. Olha a riqueza que eu tenho. Olha quanta coisa que eu preciso falar de coordenação motora. Olha quanta coisa que eu tenho para discutir, para fazer. Quantas histórias que eu posso montar e fazer o meu arsenal de fantasias junto com as crianças. Bem? Então, para poder terminar aqui, eu vou deixar aqui, se você depois quiserem tirar foto, tá? Eu vou deixar aqui, vou separar. E eu não poderia deixar de falar, de cantar uma música, viu, Paulo? Educação infantil, a gente tem que cantar música. E eu sou amante, apaixonada pelos animais. Amo demais. E as crianças também gostam muito dos animais, né? Então eu queria que vocês me falassem quais os animais que tem na fazenda? Vaca, cachorro, gato, galho. Isso. E aí eu queria que vocês pensassem no som que esses animais fazem. E nós vamos cantar junto a seguinte musiquinha. Olha aqui, as crianças adoram, e nós também adoramos essa música. Que é assim, eu souber, canta comigo. Na fazenda, pato tem. Conhece? Não? Eu vou cantar. Nós vamos treinar uma vez, e na segunda vai ser de verdade. Aí quem quiser filmar para lembrar do som, você faz. Primeiro a gente treina, tá? É assim. Na fazenda, pato tem. Aí vocês têm que fazer pá, pá. 2 vezes só, tá? Pá, pá. Cada bichinho eu faço. Tá bom? Então vamos lá. Na fazenda, pato tem. Tem cachorro. E peru. Glu, Carneiros brancos como algodão. E ainda tem um galo valentão. Esse galo que tão perfeito, hein? Fantástico. Seu cruzeiro, amor, que isso? Tem um gato angorá, miau, miau. Passarinho sempre canta. Quando o boi
zebu se põe a mugir. Aí vem algo. A casa ameaça de cair. A casa ameaça de cair. Bem cedinho de manhã. Aí vocês repetem. De manhã, tá bom? Bem cedinho de manhã. De manhã, Quando o sol despertar, a bicharada vai acordar. Vocês vão fazer o barulho dos bichos todos, vocês falaram que tá igual o gatinho aqui. Tá fraco, né? O bicho acorda mesmo, né? Bom, é hora da fazenda trabalhar. É hora da fazenda trabalhar. Tá bom? Podemos fazer bonito? Então vamos lá. Na fazenda, pato tem. Tem cachorro. E peru. glu, glu. Carneiros brancos como algodão. E ainda tem um galo no aledão. Tem um gato a morar. Passarinho sempre a cantar. Quando o boi zebu se põe a mugir, a casa ameaça de cair. Casa ameaça de cair. Bem cedinho de manhã. Quando o sol despertar, a bicharada vai acordar. É hora da fazenda trabalhar. É hora da fazenda trabalhar. Gente, essa música, no campo de experiência classes ou cores de formas, a gente faz baixo, a gente faz alto, a gente faz som comprido, carneiros brancos como algodão. Olha a gente fazendo um som longo. E vocês, né? Então, eu quero mostrar a gente cantando, nós estamos trabalhando no campo de experiência e como é que a gente precisa perceber esses objetivos todos aí voltados, né, para isso. Então, agradecer ao Paulo mais uma vez por essa oportunidade, agradecer Raquel, por ser minha ajudante do dia, né? E queria deixar para vocês um coração, tá bom? Muito obrigada. Bom, tem duas professoras aqui da pós-graduação nossa de educação infantil. Percebe que não vai ser aqui no curso teórico? Nós estamos querendo fazer uma coisa que é deixar um saco, gente. Então agora eu passo a palavra para Raquel Vono. Raquel Vono no Instagram tem mais de 70 mil seguidores pelo trabalho que ela faz orientando as coordenadoras educacionais. Quando você entra lá, dá o endereço. Nós começamos pequeno, né? Estamos crescendo. A Raquel nos assessora hoje na construção dos projetos político-pedagógicos nas escolas públicas e particulares também. Depois do BNCC, depois da pandemia, depois do currículo mineiro, nós precisamos repensar o nosso PPP. Uma escola sem PPP é um corpo sem alma. Tá? E uma escola sem música, por favor, já morreu muito. Raquel, por favor. Ei, gente, depois dela, é difícil, né, a gente falar. A gente fica até meio, né? Mas Renata é minha prima, tá? É verdade. Mas é engraçado que, assim, eu sempre, só um parênteses, né? Eu sempre tive alguém trocando meu nome e o povo fica incomodado, né? Eu não aceitei o nome, eu não ligo. Já fui tudo quanto é nome, vocês puderem imaginar, até Maria eu já fui. Eu não acho que eu tenho cara de Maria, Maria é minha mãe. Mas enfim, a gente leva na brincadeira e eu me divirto, eu realmente não me incomodo. Teve um moço que tinha um restaurante lá do lado de casa que eu sempre ia, e ele chegava, Juliana, que delícia que você chegou. Eu sou Antônio, muito obrigada por me receber com tanto carinho. Nunca tive coragem de falar que meu nome era Raquel. Deve ter sido assim, uns 3 anos dele trabalhando lá e virava e mexia. Eu ia porque era muito perto lá de casa mesmo. E era toda vez, Juliana,
Mas então, vamos falar de BNCC, né? O Paulo já me apresentou um pouquinho. Eu gosto sempre de falar que o chão da escola é o nosso chão. E ele não é só dentro da escola. Ele é na minha casa, ele é nas minhas coisas, ele é em todo o espaço que a gente está. Perceber as coisas faz com que a gente perceba a BNCC. E todo mundo fala, nossa, mas é tão difícil entender a BNCC. É tanto conteúdo, sim, são mais de 600 páginas. É muita coisa. Mas sabe o que é mais interessante da BNCC? Que a BNCC é isso aqui, ó. É a gente, né? É o que a gente acabou de escutar. A BNCC só é simplesmente um documento norteador que fala de tudo isso que vocês já fazem com tanta maestria. Porém, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer, a gente precisa compreender que o que a gente está fazendo é o que está escrito lá. E por quê? Porque eu, como coordenadora pedagógica, tem uma coordenadora pedagógica aí. Vocês vão me representar, que lindeza! Nós da coordenação, a gente precisa de uma coisinha que muitas vezes incomoda muito o professor. Isso se chama registro. Eu sei que é chato o que eu vou falar, mas eu vou falar de uma maneira mais prática. Como a gente combinou aqui. Registrar é chato se a gente vê isso como um cunho negativo. Mas pensa bem, você está lá na festa da sua filha, você vai registrar ou não vai? Com certeza. E você vai achar ruim de registrar? Você vai achar ruim de tirar foto dela lá, coisa mais linda do mundo, brincando com os coleguinhas, dando um beijo na vovó? A gente não vai achar ruim, porque a gente não vê esse registro de uma maneira negativa. Então, o que eu sugiro é que vocês comecem a ver a BNCC com olhos bons. Ela é boa, ela vem para somar. E os registros que a gente precisa fazer das nossas aulas, das nossas histórias, das nossas músicas, elas vão vir lá no final a somar com a documentação que a gente precisa juntar para falar, esse menino vai para frente. É isso. O registro é isso. O registro é ver como esse aluno chegou no primeiro dia de aula e como ele evoluiu. Evoluiu no primeiro trimestre, na primeira etapa, no primeiro trimestre, seja lá qual for, né? A maneira que a sua escola registra. Mas naquela etapa ele começou de uma maneira e terminou de outra. Raquel, e como que eu faço isso na prática? Existem duas maneiras. Existe, né, às vezes, na maioria das nossas escolas infantis já uma documentação padrão que a gente preenche. Mas a gente pode criar a nossa. Como que a gente pode criar a nossa? Lá dentro da BNCC, no próprio site, se você, na busca do Google, vamos facilitar, digitar ali, ó, BNCC Excel. Quem já fez isso? Nossa, não, gente. 3 pessoas, 4. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, 4. Olha só, a gente tem aqui mais ou menos umas 100 pessoas, eu diria. E dessas 4 pessoas já digitou no Google. Então anotem, nem precisa esquecer. BNCC Excel. Vai vir lá, download. Você vai clicar e vai lá no finzinho do arquivo da página e vão ter os campos da educação, os segmentos, perdão, da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do médio. Você vai colocar o que você quiser. Vamos supor que você quer educação infantil de 0 a 3 e você quer o campo de experiência e ou nós outros. Ok? Clicou ali, baixou. Vai abrir uma planilha linda de Excel. Eu sou apaixonada por Excel, eu falo de Excel, meu olho brilha, uma coisa impressionante, porque eu acho que ele é um facilitador da nossa vida. Então, quando você abre essa planilha, vão ter várias abas. Abas é a parte de baixo do Excel. Tá? E você clicando nessas abas, você vai ter lá a explicação desse campo, este campo específico, porque eu só quis um, eu poderia pôr todos, mas eu só quis um. E aí eu posso criar uma aba com o nome do campo, criar uma coluna, um
chega no fim, chega a chata da coordenadora e fala assim, como é que você chama? Sandra. Aí eu chego para a Alessandra e falo assim, Alessandra, eu preciso saber como os meninos foram essa etapa, nos 5 campos de experiência. E ela fala, não, eu não anotei. Aí ela vem para falar, que eu não sou boa, eu participei do Congresso Mineiro de Educação, a Raquel me ensinou e eu anotei, sim, espera aí que eu já volto. Pega lá o papelzinho que você pode imprimir para pôr só um xizinho e mostrar para esta professora, para essa coordenadora, tudo aquilo que foi consolidado naquela etapa. Você pode criar referências. X é ainda não consolidou, P é parcialmente, C é concluído. Sei lá, você pode criar a sua linguagem ali na planilha e facilitar a sua vida. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque eu sei que isso vai acontecer. E você vai precisar dar esse feedback. Além disso, você vai tirando as fotos. Lembra lá no aniversário da sua filha, que você gosta de fotografar mesmo? Você vai tirando as fotos, vai tirando foto da criança com um desenho. Olha só, né? A criança fez lá um desenho lindo, maravilhoso. Não tira foto só do desenho. Tira foto do desenho para a criança. Sabe por quê? Porque ela vai se sentir pertencente. Ela vai se sentir o bem de estar sendo fotografada. E aí, quando eu falo de pertencimento, eu faço um gancho aqui para a gente entender que, quando eu estou falando de BNCC e pertencimento, muitas vezes a gente tem um ajudante no dia, não é isso? Aí aquele ajudante é o dia inteiro ajudante, não é? Ajudante para água, ajudante para o pano que sujou não sei o que na sala, ajudante para ir lá na cantina devolver alguma coisa, não é isso? A partir de hoje vocês vão ter muitos ajudantes. Porque a pessoa, a criança, assim como nós, ela fica numa expectativa de ser ajudante. E aí é uma só no dia, só que eu tenho 1 milhão de coisas. Elenca tudo aquilo que a idade que está na sua sala é capaz de fazer. Faz uma lista gigante. Essa lista é gigante. Façam essa lista e comecem a criar vários ajudantes. Então vocês vão chegar a segundona lá na escola e vão falar, gente, a partir de hoje, a professora pensou bem, vocês vão ser mais de um ajudante no dia. Vai ser uma loucura. E aí vocês vão pegar as habilidades. A Alessandra é boa em comunicar. Então ela vai ser a comunicadora que vai cuidar de ir lá na equipe gestora quando precisar dar um recadinho. Ai, mas tem outro muito bom de comunicação. Então a gente tem 2, eles vão se revezar. Uma hora é um, outra hora é o outro, no mesmo dia. Essas crianças vão chegar na escola entendendo que elas fazem parte daquilo. Lembra do protagonismo? O protagonismo é isso, é a gente passar para o outro a responsabilidade daquilo que ele é capaz de fazer. Então eu, enquanto professora, organizadora, eu passo para os meus alunos o protagonismo de tudo aquilo que eles são capazes de fazer. Eu vou parar de mimar a minha turma. Mimar a minha turma é eu fazer por eles aquilo que eles são capazes de fazer por eles próprios. Então eu começo a pegar aquela criança que é capaz de organizar uma folha, é capaz de organizar uma mesa, é capaz de pegar um copinho com um pouquinho de água, e eles vão começar a fazer isso. Ah, mas caiu, sujou, acontece, faz parte da vida, eu também deixo cair, vocês acreditam? Essa professora é desastrada de um tanto, vocês não acreditam nisso? Sou muito desastrada. E aí conta um caos, para mostrar que todo mundo erra e todo mundo acerta. E não o contrário, fala, nossa, menino, caiu, sujou o desenho, estragou o desenho. Não, vamos fazer um desenho. Vamos aprender com os problemas. Olha aí outro momento da BNCC chegando. Eu aprender a gerenciar conflitos. Teve um problema na sala, o coleguinha brigou com o outro. Eu pego os 2 coleguinhas e peço para que eles façam o quê? Vamos lá para a coordenação. Não, vamos não. A gente vai esperar um pouquinho. Vocês vão fazer o seguinte, cada um de vocês vai fazer um desenho para representar o que vocês sentiram nesse momento.
Enquanto isso, vocês vão se acalmar, respirem fundo, pensem bem no que está acontecendo, façam um desenho de vocês com calma e coloquem na caixinha das emoções, ou dos conflitos, ou do que vocês quiserem dar o nome. Essa caixinha vai existir, pode ser uma caixinha de sapato. Deixa eles ali um minutinho, com calma, refletindo, dentro de sala. A gente não precisa excluir porque errou. Você entra em sala e te excluem da sala. Diretor, ninguém fala isso com você. Você erra também. Então pega isso e traz para você. Quando essa pessoa, essa aluna, essa criança, qualquer um que seja, entender que os sentimentos precisam ser falados e não reprimidos, eles vão começar a dizer. E aí aproveitem e usem das ideias, né, entre aspas, das sucatas, né, que não são sucatas, né, mas usem essa ideia para trazer as emoções. Façam o cantinho das emoções. O alegre, o triste, o feliz, o satisfeito, o eufórico, qualquer um, o agitado. Vão criando, na medida que vocês percebem que aconteceu alguma coisa na sala, fala, que sentimento é esse que aconteceu aqui agora? Euforia. Euforia. O que é euforia? Euforia é quando a gente fica muito mais do que alegre. A gente fica com uma sensação de que não cabe dentro da gente tudo aquilo de bom. Então a euforia é mais do que alegre. Como a gente pode desenhar? E aí façam esses personagens para diariamente trabalharem os sentimentos. Outra coisa que a gente tem que explorar, ainda tem tempo, gente. Outra coisa que a gente precisa explorar dentro de toda essa parte da BNCC que está lá embutido, que a gente não fala, a gente não vê, é o respeito. A gente vem de uma educação tradicional. Eu acredito que a maioria aqui, né, pensando na nossa idade, dificilmente um de nós foi pautado dentro de uma educação positiva. Só que hoje é o que a gente mais escuta falar, né? Que a gente precisa respeitar. Mas a gente não aprendeu a respeitar da maneira que eles nos orientam hoje. Então, a educação positiva, ela vem dentro da BNCC, embutida ali, né, para dizer que quando existe uma situação de conflito, de problema, de desafio, de dificuldade, a gente fica sem saber o que fazer. Eu sugiro que vocês trabalhem com os alunos de vocês diariamente, olho no olho, tenho certeza que vocês já fazem isso, e perguntando para eles qual é a sua sugestão. Ao invés de eu chegar com uma solução, eu vou começar a perguntar para as crianças qual é a solução que eles sugerem. Então eu olho no olho dessa criança, abaixo, olho no olho dela e pergunto: o que você me sugere? Qual é a sua sugestão? Como juntos a gente pode pensar numa solução positiva para isso? E quando eu me proponho a escuta do outro, eu estou fazendo uma comunicação empática. A escuta empática dentro da BNCC, assim como na educação positiva, ela vem com tudo. Se eu chego já com uma solução, eu não estou sendo empática, porque eu não estou ouvindo. Eu já cheguei com a solução pronta. Essa é mais uma sugestão que eu trago. Existem inúmeros baralhos da educação positiva que são maravilhosos. Um deles, né, é a disciplina positiva para professores em sala de aula, é um baralho amarelinho. A caixinha dele é amarelinha, a gente acha na Amazon, facilmente digitando, né? E ali vem, se eu não me engano, 46 cartas que dão sugestões de como você trabalha as situações do dia a dia na sala de aula, de uma maneira respeitosa, equilibrada e nos ensinando acima de tudo, porque nós somos eternos aprendizes. Nós estamos em constante processo
de mudança, de metamorfose, de crescimento, de desenvolvimento. O que a gente não pode é se fechar. O que a gente não pode é achar que a gente já sabe tudo. Nós estamos em constante evolução junto com os nossos alunos. Então se proponham diariamente com os alunos de vocês aprenderem juntos. Então na hora que vocês chegarem, fizerem um ritual ali do bom dia ou do boa tarde, dependendo do horário da aula, se proponham juntos. Façam uma roda e falem: hoje é um dia em que todos nós vamos aprender alguma coisa. Vamos juntos? Porque você também vai aprender. E ao final do horário, feche o ciclo. Não deixe simplesmente eles pegarem um mochilinho e ir embora. Sentem em roda de novo para encerrar o ciclo. Todos os ciclos precisam de início, meio e fim. E o nosso dia não é diferente. A gente acorda, a gente tem a nossa manhã, a gente tem o nosso almoço, a gente tem a nossa tarde, a gente tem o nosso dormir. Então, se o ciclo não é encerrado, fica faltando alguma coisa. E essa criança vai começar, mais uma vez, dentro da BNCC, a compreender outra parte fundamental dela, que é a gente parar para pensar no que a gente fez. Nós não fomos educados assim. A gente não para para pensar. Eu tenho um ritual à noite, eu deito, eu coloco a minha meditação, eu coloco meu momento ali, né, de relaxar, de pensar. Depois disso, eu fecho meus olhos e penso como foi o meu dia. As coisas boas, as coisas mais ou menos e as coisas ruins. E o que delas eu preciso manter e o que delas eu preciso mudar. É o meu 1% diário para que eu consiga cada vez ir mais longe. Então façam esse exercício com as crianças de vocês, para que elas consigam cada vez mais saberem entender quem elas são. E para a gente finalizar, que meu tempo já está acabando, uma outra sugestão que eu dou é que elas não somente falem dos sentimentos na sala de aula, mas que vocês proponham atividades para que elas façam esse exercício em casa também. Porque a maioria delas tem uma questão muito delicada dentro de casa. São pais ausentes, são pais que, né, muitas vezes não estão ali, quem cuida é um tio, um primo, um periquito, um papagaio, vai saber quem, né? E aí essa criança vai se sentindo não pertencente fora do espaço escolar. Então fazer com que essa criança permita falar dos sentimentos com os adultos de maneira respeitosa, não somente dentro do espaço escolar, mas em casa também. Como, Raquel? Façam combinados. Essa semana é a semana do amor. Então, todos os dias você vai ter que abraçar alguém que você ame muito, que você goste muito, que você sinta muito bem. Vamos fazer o exercício aqui na escola? Vamos. Então, vocês estão livres para abraçarem quem vocês quiserem na escola. E aí, como você chama? Patrícia. Posso dar um abraço? Aí, eu gosto muito da Patrícia, eu vou lá e falo: Patrícia, eu gosto muito de você, eu vim te dar um abraço, eu posso? E você dá um abraço. Sabe por quê? Essa criança vai aprender a importância do afeto. E você vai combinar que ela vai chegar em casa e vai fazer isso com o irmão, com a mamãe, com o tio, com quem ela quiser. Aos poucos, essa criança vai crescer se fortalecendo e aprendendo que, através dos sentimentos, ela pode sim fazer um mundo muito diferente do que ela já viveu. Muito obrigada. Quem quiser, né, me seguir nas redes sociais, conhecer um pouco do meu trabalho, é Raquel Vono, V-O-N-O, igual a sopa Vono, vocês conhecem, só que eu não sou dona dela. Com Q-U, Raquel com Q-U, Vono.gestão pedagógica. Podem ir lá, podem me procurar, podem pedir sugestões, estou sempre por lá, estou sempre disponível para poder ajudar vocês, assim como o Paulo falou, no chão da escola, para a gente poder falar de projeto político pedagógico, porque não existe outra maneira da gente conseguir colocar no chão da escola a nossa aula, né, Paulo? Muito obrigada, gente.